Olá, meu nome é Maísa e hoje eu trouxe uma avaliação das leituras do primeiro trimestre. Antes de começar, recados rápidos. Primeira vez por aqui, gosta de listas de livros, clubes de leituras, de unboxings? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas as informações estão aqui na caixa de descrição. E se você estiver assistindo esse vídeo através do celular, assim que você curtir, vai aparecer a ferramenta de hypar, uma nova funcionalidade do YouTube para ajudar os canais que estão em crescimento. Bom, no primeiro trimestre fiz a leitura de 28 livros. E eu usei do método mais simples para trazer essas histórias para vocês. Segui a minha própria avaliação. Então, vou mostrar para vocês do que está menor avaliado para o maior avaliado aí. Claro que algumas notas estão juntas e ali eu tentei sim fazer uma ordem de histórias que eu gostei mais. Lembrando sempre, gente, que isso é extremamente arbitrário, é o meu gosto, o meu sentimento, a minha vivência em relação àquela história que me fizeram pontuar para mais ou para menos. Isso não quer dizer que a história seja pior ou melhor, não. Isso funcionou para mim e, quem sabe, você vai concordar comigo ou não. Não tem problema não concordar. Bom, então vamos falar dos livros que eu dei 3 estrelas. Apenas 2 livros eu dei 3 estrelas. O primeiro deles nem saiu resenha ainda lá no Instagram. Foi A Rainha do Submundo, uma publicação da Galera Record. E aqui a gente tem uma releitura de Perséfone e Hades. Bom, eu não tenho problema nenhum com a releitura desses dois personagens. Nós temos um complicador ali em relação às atitudes do Hades com a Perséfone. E a história, ela pretendia justamente mudar isso. Não que o Hades tivesse sequestrado a Perséfone, sim que fosse uma escolha dela parar no submundo. Então é uma história que pretende trazer esse empoderamento da Perséfone, essa escolha dela e como que ela vai amadurecendo ao longo de todo o tempo que ela passa no submundo. Até chegar naquele final que, bom, tem uma certa semelhança com a própria mitologia. Bom, o que acontece? Eu acho que a autora, ela começou mal. Ela colocou uma Perséfone que tá chegando no submundo para fugir de um casamento forçado que o pai dela, Zeus, queria que ela, simplesmente aceitasse. Ela foge para o submundo, vai pedir que o Hades a proteja e chega lá querendo se impor, que ele tá fazendo tudo errado, que ela tem ideias melhores sobre como comandar o submundo. Então isso foi chatérrimo. E a partir daí eu não consegui comprar essa Perséfone. E eu vejo muita gente elogiando que o Hades é um fofo, que a Perséfone é empoderada. Eu só achei ela chata. Então foi difícil chegar aí no final dessa história. Outro livro que ganhou 3 estrelas foi o Detento, da Freida McFadden. Por quê? Ela escreve super bem. É um livro que você lê em um dia fácil. E eu entendi já qual que é o esquema da Freida. Ela escreve histórias pra gente devorar. São aquelas histórias assim que você lê, que você gosta, que é muito fluido, que é muito fácil de chegar até o final, mas que não necessariamente... Elas são histórias para entretenimento. Elas não são histórias para quem está buscando ali pistas, para entender de fato a veracidade, né? Ou como é que esses fatos funcionam para um thriller. Porque a protagonista, ela não é ingênua, sabe? Eu acho que ingenuidade é uma coisa, ela chega a ser irresponsável em alguns momentos. Então, assim, ela entra numas furadas que, sinceramente, não dá para comprar. Eu acho que o problema maior foi esse. E apesar do vilão ser um pouco óbvio, né? Porque quando você pinta alguém falando assim, olha, ele é o vilão, a gente tende a ir por um ou outro caminho, né? Mas era um caminho que era meio óbvio, mas as histórias terminam meio... Não sei, é muito fácil, sabe? Assim, eu achei tudo muito fácil. E ela tem um final também ali complexo, mas... de toda forma, eu entendi que não é uma escrita que funciona para mim, mas que as pessoas estão devorando. Tá chegando o livro da Freida McFadden, a cada 15 dias tem uma história nova por aí. Então, por isso que eu sempre reforço, né? Ela não funcionou para mim, não quer dizer que não vai funcionar para você.
Bom, agora o que eu dei 3,5. O primeiro deles foi Rei da Ganância, da Ana Huang. Esse aqui é o terceiro livro de uma série, que são Os Reis do Pecado. É uma história de romance entre pessoas muito ricas. Eu sabia disso, tá? Não fui enganada, não. Eu sabia, mas eu achei que ela tivesse alguma coisa a mais. Eu peguei essa história para ler, apesar de não ter lido os 2 primeiros, porque a protagonista é brasileira, a Alessandra. E foi bacana passar um pouquinho aqui no Brasil, mas assim, é isso. É um romance entre pessoas ricas que estavam entediadas e que de repente vão. Parece ruim assim, né? Eu sei que tem gente que ama a escrita dessa autora, ama essa série. Tá saindo agora mais, acho que é O Rei da Preguiça, mas não funcionou pra mim. Eu acho que é só isso. Ele é um romance mesmo pra quem curte essa pegada, né, de pessoas muito ricas. Depois, Espetacular, da Stephanie Garber, que se passa no mesmo mundo de Caraval, ela se passa depois da trilogia de Caraval. Foi uma delícia reencontrar esses personagens. Eu realmente gosto muito da trilogia. É uma fantasia jovem, mas eu gosto dessa coisa do circo mágico, dessas provas, desses prêmios e dessas duas irmãs. Só que aqui o grande problema para mim é que há uma cena. Eu tinha me esquecido que essa cena que acontece aqui, ela é derivada de uma brincadeira da Donatella no final de Finale, eu acho. Então, quando eu estava lendo, eu fiquei completamente incomodada porque era uma cena que remetia muito a assédio. E eu fiquei assim muito incomodada. Ao final, a gente tem a explicação de por que que isso acontece. Mas eu acho que ela tinha que estar no início, porque eu não me lembrava disso e eu me senti muito desconfortável. Então, acho que por isso que eu acabei dando 3,5. É uma delícia voltar para esse mundo, um mundo muito mágico para essas irmãs, para os seus pares. Mas essa cena me deixou desconfortável a ponto de tirar essas estrelas que eu daria a mais, sabe? Então tá aí Espetacular. Depois, um e-book que eu li, A Última Margem, da Ursula K. Le Guin, que é o terceiro livro da série O Ciclo Terra-Mar. Por que ele tá com 3,5? Eu não sei, eu já comentei isso no vídeo, né, de encerramento do mês, porque eu li em e-book. E fantasia para mim não dá para ler em e-book, porque eu gosto de voltar no mapa, voltar a página, sabe? E no e-book fica tão mais difícil. Então acho que foi isso, é uma história que para mim não estava saindo do lugar. Eu gosto mais das notas da autora do que da história em si, porque em alguns momentos ela me pareceu meio atravancada. E é uma autora de grande sucesso, uma série que tem muitos fãs. Então, essa questão de como é que nós nos sentimos em relação à história, para mim não funcionou muito bem, por isso ela tá aqui, dei 3,5 para ela. Na sequência, a gente tem Mickey 7. É uma ficção científica, gostei bastante da história, mas o final foi muito corrido. Depois eu descobri que ele tem uma continuação. Eu fui fazer a leitura para assistir o filme, que eu ainda não assisti, que é com Robert Pattinson. Dizem que o filme é bom, mas a história, ela precisa dessa continuação. E como eu não sabia que existia uma continuação, e como até o final a coisa parece que acontece assim muito rápido, acabei não dando 3,5. Mas eu gostei, sabe? É uma ficção que vai trazer umas discussões muito interessantes, né? Sobre o que define uma pessoa. A gente está falando do Mickey 7, que é o 7º clone de um projeto inicial, de uma pessoa inicial. E será que ele sendo um clone, com as últimas lembranças gravadas desse anterior, ele é a mesma pessoa? A gente tem muito dessa discussão. Então, só lembrando que tem continuação. Na sequência, coloquei Aprendiz de Vilão também. Foi uma nota 3,5, segundo livro de uma série que agora são 4, né? A gente está aí aguardando o próximo livro, que é Aliada do Vilão, se não me engano. Por que ele levou só 3,5? Porque também foi uma história que é divertida, é outra história que é para entreter, ela não é para ser levada a sério, são personagens muito gracinhas, assim. Mas às vezes as coisas foram muito convenientes e eu acho que a autora pode diminuir a quantidade de páginas, ela não precisa disso tudo. Então, assim, eu pretendo continuar lendo a série, mas eu acho que ela é prolixa demais e algumas coisas estão precisando de uma amarração melhor.
Bom, na sequência, uma comédia romântica, Você de Novo, da Kate Goldberg, que eu escolhi para ler porque eu adoro qualquer história que tenha como trope, porque para mim já virou uma trope de Reylo, né? Então, que seja baseada aí nesse casal que nunca existiu de Star Wars. Então, vou ler todas elas. Mas não sei, é uma história também que os personagens, talvez, eles sejam muito reais. E eles são um pouco... E é uma história de amadurecimento, a gente vai acompanhá-los por anos. E um romance que demora, personagens que são muito no cinza ali, principalmente ela. Eu achei que as coisas são... que demoram a acontecer, sabe? Eu achei que é um romance muito bonitinho, mas demorou demais. E aí ele me perdeu no meio do caminho. Então eu acabei dando 3,5. Bom, bora falar de histórias 4 estrelas. Coloquei Irmãos de Palha, do Pablo Zorzi. É um thriller, suspense, mistério, que é a continuação de O Homem de Palha. Eu gostei mais de O Homem de Palha, né? Dá pra ver pela posição em que ele tá aqui. Mas eu gostei muito de Irmãos de Palha. Nós temos essa continuação em que o mistério reside ali, a gente não sabe se é um imitador, estamos falando de uma história com um assassino em série, a gente não sabe se é um imitador, o que está acontecendo, por que esses assassinatos que lembram muito os acontecidos em O Homem de Palha estão voltando. Mas eu gostei, muito fluido, muito rápido de ler, e por isso levou 4 estrelas, e que eu acho que é uma nota muito boa. Bom, depois eu coloquei Amor em Jogo, da Helena Armas, uma comédia romântica delicinha. 4 estrelas, gente, já é livro bom, né? Não tem histórias que são ruins aqui, não. Ela é muito fofa, as histórias. Só que também eu achei que o final foi muito rápido. Os dois personagens são uma graça, assim. Ele, principalmente, os dois meio de mal da vida um com o outro. Mas é muito fofo como as coisas acontecem. Acima de tudo, porque a gente tem um time de meninas que vão jogar futebol, algumas delas vão de tutu, de balé, outras estão levando uma cabra. Elas são essa coisa, essa energia caótica, assim, que é uma delícia de meninas jogando futebol. Mas eu acho que foi isso, o final foi muito corrido. Tem um livro que saiu recentemente que é meio que uma continuação, né? É um outro casal, mas eles aparecem aqui. Eu tinha curiosidade em ler. De qualquer maneira, levou 4 estrelas. Bom, os dois próximos são 4 estrelas, mas não estão aqui mais. É Única, da Afrine, que é uma história que vai trazer uma adolescente que está em busca de um diagnóstico de autismo. Eu adorei aquela história. É um livro que eu comprei para minha sobrinha, que está no espectro, e já tá com ela. Eu fiz a leitura, me encantei ainda mais por esse mundo que até então era muito diferente para mim, ficando atenta a alguns sinais, entendendo um pouco mais dessa característica das pessoas que estão no espectro. E uma autora nacional querida, muito fofa, eu adorei fazer a leitura de Única. Na sequência, a gente tem A Última Pintora, da Aline Pisani, também uma autora nacional, o primeiro livro de uma série. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited, e a gente vai trazer uma garota que tem uma estranha ligação aí. Ela consegue ver fantasmas, a mãe dela disse para ela nunca olhar nos olhos desses fantasmas, mas um dia ela vai acabar fazendo isso, e é a partir daí que ela vai descobrindo certas peculiaridades em relação à vida dela. Foi uma delicinha, uma leitura coletiva que a gente fez lá no Fantasticai, e estou esperando aí os outros livros. A Aline acho que está escrevendo a continuação. Ela disse que previu aí cerca de 4 livros para a série. Ainda com 4 estrelas, Quando as Mulheres Eram Dragoas, da Kelly Banhill, uma publicação da Gutenberg. Adorei essa história, ela vai trazer muito de raiva, mas ao mesmo tempo ela começa com essa raiva, né, desse mundo patriarcal, dessa sociedade que insiste em calar as mulheres, e mulheres que decidiram que estavam cansadas disso e acabaram virando dragoas. Então nós vamos acompanhar aquelas pessoas que ficaram, tanto os homens, os maridos, os filhos, os irmãos, quanto algumas mulheres que permaneceram humanas, e todas as discussões em relação a eventos que aconteceram ao longo da história, dessa história. Eu gostei bastante porque a autora fala, né, ela começa com essa raiva, mas ela finaliza como uma história para enaltecer a força das mulheres. Recomendo também, gracinha demais. Bom, próximo livro da lista, Hyperion, do Dan Simmons. Aqui a gente tem uma ficção científica, uma ópera espacial. O ser humano já alcançou as estrelas, mas estamos num momento que uma guerra está para acontecer.
E 7 pessoas são escolhidas para fazer uma última peregrinação a Hyperion e lá encontrar um ser muito diferente que é o Picanço e talvez impedir essa guerra de acontecer. Então, nesse primeiro livro, nós temos espécies de contos, porque cada um desses 7 peregrinos vai contar a sua história. Então, por isso muita gente acha que é uma história muito lenta, porque são histórias muito diferentes uma das outras, claro, cada uma delas trazendo aí esse envolvimento e por que teria sido escolhido para fazer essa última peregrinação para tentar conter a guerra. Então, adorei e eu fiz a leitura, inclusive, do segundo livro, vai aparecer por aqui. Na sequência, Veneno em Seus Corações, da Laura Sebastian. Aqui a gente tem a finalização da trilogia que começou com Castelo em Seus Ossos. Eu adoro a trama política, as intrigas, né? Esse mundo construído pela autora. Ele só tirou 4 estrelas porque eu achei que a autora resolveu muito rápido. Então foi assim, praticamente uma linha para derrotar um grande vilão. Achei isso uma pena isso, mas o resto é irretocável. Magia das estrelas, irmãs que estão acreditando seguir um plano da mãe, de repente elas vão descobrindo que tem um monte de coisa ali por trás. Então tá aqui, Veneno em Seus Corações. Canção das Chuvas Eternas, de E.J. Mello, o primeiro livro da trilogia dos Moussais. O segundo livro está saindo esse ano, já está em pré-venda, inclusive. Eu gostei bastante porque é um mundo também com irmãs muito poderosas, com muitos mistérios, com uma magia que é proibida nesse mundo. E cada um dos livros vai ter um enfoque numa das irmãs. Eu gostei muito dessa, mas os dois personagens, eles são muito... Apesar da gente estar falando de personagens com muitos traumas, mas todos eles são muito... Os dois são muito solares. Eu tô muito curiosa para ver a próxima personagem, que ela já é mais ali no cinzento. Eu gosto mais desses personagens, acho que eles rendem melhor. De qualquer maneira, foi uma delícia, claro que eu vou continuar a história. E o último 4 estrelas foi uma leitura que eu fiz de e-book, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Ele vai encerrar essa primeira duologia que compõe uma série de 6 livros, se não me engano. Eu gostei também bastante, eu acho que a autora é extremamente gráfica nas suas movimentações. A gente está falando aqui de uma história com vampiros muito diferentes. São 3 grandes grupos de vampiros que têm magias diferentes, eles têm asas, alguns deles com penas, são asas, e eles têm magia também, que vai ser diferente para cada um desses clãs. E uma humana que está perdida ali, foi criada pelo rei dos vampiros e vai acabar entrando numa competição para ver se consegue deixar de ser presa nesse mundo. Eu só coloquei aqui porque a protagonista, a Oraya, eu acho que ela perdeu um pouco da personalidade dela do primeiro livro em relação ao segundo. Mas ela também tá incrível aqui, não é uma história que se resolve fácil, são batalhas e batalhas e batalhas, e eu quero ler os outros livros da série. Bom, bora falar de livros 4 estrelas e meio. Para mim, 4 estrelas e meio já é livro assim que vai ficar comigo para sempre. 4 estrelas também. Tem até 3,5. 3 eu já acho difícil. Mas 4,5 são histórias que vão ficar, que eu pretendo um dia reler, quem sabe. E acaba que eu tô percebendo aqui que entramos no meu top 10 deste primeiro trimestre. Então, em 10º lugar, O Fim dos Homens, da Cristina Sweeney Bard, publicado pela editora Verus. Essa história tá aqui porque ela vai trazer uma pandemia de um vírus que acabou com todos os homens. Então, não todos os homens, né? Existiam aqueles que eram resistentes. Ainda assim, muitos homens pereceram. E como é que a sociedade vai se rearranjar nessa nova construção? Eu gostei muito porque a autora finalizou essa história em 2019. Em 2020, nós tivemos a nossa própria pandemia. E ela vai descrevendo situações que são muito próximas do que a gente acabou de vivenciar. Então, não só essa questão do surgimento do vírus, de não darem bola para quem fala, olha, tem um problema, tá esquisito isso. Depois para a tentativa de fazer uma vacina o mais rápido possível, como é que isso é comercializado. E, acima de tudo, o que acontece depois. Afinal de contas, não lembro agora direito, mas sei lá, 80% dos homens morreram. O que acontece com essa sociedade agora, né? Empregos que eram quase que exclusivos dos homens. E o Homem de Palha, do Pablo Zorzi, o que vai abrir então essa série, que eu acho que vai continuar. O Irmãos de Palha termina ali com um ganchinho que o autor, eu acredito que ele vai dar sequência sim. Eu gostei muito de Homem de Palha, uma história muito fluida, né? Um assassino em série.
E olha, o final dele é fabuloso, porque eu não estava esperando por isso. O autor leva a gente por um caminho e na hora que chega no final, fenomenal. Eu adorei o final dessa história. Recomendo, 4,5 estrelas. A Queda de Hyperion, então a continuação de Hyperion do Dan Simmons. Aqui sim a gente tem ação acontecendo, né? Se no primeiro livro a gente tem as histórias dos peregrinos sendo apresentadas pra gente, aqui a gente vê essa peregrinação acontecendo de fato. E nossa, gente, é uma confusão. Porque essa guerra tá vindo e aí tem que descobrir quem é que tá nessa guerra de fato, quem é que tá imaginando essa guerra, porque nós temos religiões, nós temos inteligências artificiais, pessoas que burocratas, como é que isso tudo se reorganiza em função dessa guerra iminente. Então, a Queda de Hyperion é muito bom, eu gostei de verdade, porque a ação mesmo tá toda concentrada aqui. Agora nós temos Downshard, foi um e-book que eu li, foi o primeiro livro de ficção em inglês que eu me atrevi, e mesmo assim porque já conheço alguma coisa da Cosmere, então estamos falando de Brandon Sanderson. E por que eu dei 4,5 estrelas? Porque, talvez pela minha dificuldade mesmo com o inglês, eu acho que nem tanto pela história. A história é muito boa, o Sanderson traz uma protagonista que é cadeirante e que se vê ali na condição de ter que guiar pessoas, e ela não acredita nela mesma, acima de tudo porque ela sente que a partir do momento que ela perdeu a capacidade de andar, ela diminuiu um pouco a própria capacidade de comerciante dela, ou enquanto pessoa. E ela vai recuperando isso ao longo da história. É uma história maravilhosa. Quem sabe um dia a trama traga também essas novelas. Ela se passa depois do final de Sacramentadora. Então gostei muito, dei 4,5, eu acho que muito mais em função da minha dificuldade com o inglês do que da história em si. Em sétimo lugar, eu sei que é um livro controverso, mas eu gostei muito da história. O Ministério do Tempo, da Kellyanne Bradley, é um livro que inclusive foi indicado lá no Goodreads Choice Award. A gente tem um Ministério do Tempo, então um ministério lá em Londres que vai ter uma tecnologia que ela consegue retirar algumas pessoas do passado e trazê-las para o presente, e elas vão ser alinhadas com outras pessoas que vão ajudar com o ajustamento nesse novo mundo. E aí nós temos histórias, quem foram essas pessoas e como é que elas vão se ajustar no mundo em que você tem remédios, né, antibióticos, tem Wi-Fi, tem inteligência artificial, máquina de lavar louça, então elas vão se ambientando com isso. Mas a gente vai descobrir que existem muitos mistérios por trás aí. Eu sei que muita gente não curtiu, mas eu achei fofo, porque a gente tem sim um livro de ficção científica, nós temos um livro de mistério e suspense, e a gente tem um livro de romance. E apesar do final ser agridoce, ele dá um gostinho bom ali, sabe, de possibilidades. Eu achei fofo, eu realmente gostei. E é isso, ele pode não ter sido aceito assim por muitas pessoas, mas funcionou para mim e por isso ele tá aqui em sétimo lugar. O Livro das Portas, de Garrett Brown. Gente, esse livro é muito bom, muito bom. Aqui a gente já tá falando de livros que foram favoritados. O Ministério do Tempo foi favoritado, o Livro das Portas também foi favoritado. Uma história, assim, muito boa, porque nós temos um livro que permite ao seu portador que ele vá de uma porta para outra. Então ele consegue sair do Brasil e parar sei lá, em Portugal. Imagina que incrível, você vai parar onde você quiser. E são livros que têm magias próprias, mas tem alguém atrás desses livros. E a nossa protagonista, que é a Cassie, ela vai encontrar o Livro das Portas, que talvez seja um dos livros mais desejados por essa comunidade, que é feita de pessoas que são bacanas, outras não necessariamente, que vão fazer o que tiver de ser ali para estar de posse desse Livro das Portas. O final, assim, a forma como o autor cria o sistema que dá origem a essas portas, a esses livros, é incrível, mas eu acho que teve uma falhazinha ali, porque ele mesmo insiste em uma lei para histórias que eu não vou falar qual que é, para não estragar, mas que ele acaba entrando em contradição. Eu achei, tá? Mas por isso ele ficou com 4,5. De qualquer maneira, livro favoritado, quero ler outras histórias do Garrett Brown. Não é à toa que ele também foi indicado à premiação do Goodreads Choice Awards.
Em quinto lugar, Tudo ou Nada, o terceiro livro da série Os Naturais. Aqui a gente tem um livro de suspense e mistério, que eu sempre estou chamando de Criminal Minds jovem. Eu adorei esse Tudo ou Nada. O primeiro e o segundo são muito bons, mas aqui ele começa a costurar todas as coisas. Nós temos um grupo de jovens que tem habilidades peculiares e que são recrutados para integrar aí um grupo dentro do FBI que vai trabalhar com casos arquivados. Só que eles são muito bons. E o passado deles, que os fizeram ter essas habilidades peculiares, ele vai acabar voltando. E aí vai ter confusão, choro, lágrimas. Eu adorei. Então, gostei muito de Tudo ou Nada, coloquei aqui em quinto lugar. Eu preciso finalizar, já tô com o último livro, que é Conflitos de Sangue, para finalizar a série Os Naturais. Recomendo, gosta de suspense e mistério jovem, vai conhecer essa série da Jennifer Lynn Barnes. Em quarto lugar, Bruxo do Vento, da Susan Dennard, o segundo livro de uma série de 5, se não me engano, que começou com Bruxa da Verdade. Aqui nós temos a Terra das Bruxas, com bruxos que têm habilidades diferentes. Nesse caso, a gente vai estar acompanhando um bruxo do vento, que apareceu já em Bruxa da Verdade. E aqui nós temos... Eu gostei muito de Bruxa da Verdade, mas Bruxo do Vento é uma história mais intimista, mais brutal, mais sombria, sabe? Ela é uma história que tem um tom bem diferente. É interessante isso, porque ela tem também muito a ver com o personagem que está em foco. Então, primeiro, nós temos uma personagem que é bem solar, assim, a Bruxa da Verdade. E o Merrick, que é esse príncipe bruxo do vento, ele já tem uma história... Ele se passa logo após os acontecimentos de Bruxa da Verdade e as coisas ficam complexas para ele. Daí esse tom mais sombrio. Adorei, adorei. Quero muito ler o terceiro livro, que eu acredito que a Astral Cultural vai trazer ainda esse ano. Em terceiro lugar, um livro que o final, a reviravolta final, me deixou de queixo caído, que foi assim impressionante. Tô falando de A Curandeira de Zalindov, da Lynette Noni, uma publicação da Intrínseca, primeiro livro de uma trilogia que já está toda publicada lá fora, e eu acho que a Intrínseca podia fazer a gentileza de finalizar essa série esse ano ainda, por que não? A curandeira, ela tá numa prisão enorme, gigantesca, inexpugnável, e ela vai receber ali novos prisioneiros e vai ter que lidar com eles, acabando inclusive tendo de protegê-los, porque existe um bilhete dizendo que ela precisa proteger esse último prisioneiro que chegou, porque alguém está indo resgatá-la. E é o que ela vai fazer, ela vai acabar entrando nessa ordalha, que é esse julgamento, porque nesse mundo as linhagens reais, eles têm magia elementar. E o julgamento por ordalha é o prisioneiro passar por provas que sejam alinhados com esses elementos. É uma história boa. Aí ela chega assim, no final tem uma primeira reviravolta. Aí eu dei um suspiro. Aí ela tem uma segunda reviravolta, que não é tão surpreendente, fofinho. Mas na hora que ela chega na última, sabe assim, o último parágrafo, é maravilhoso. Recomendo, porque é muito bom. Fantasia jovem, mas com... Não tem nada de fantasia aqui não, tá? Tem romance sim, mas não sei não. Acredito que... Pode ser que ele funcione nos próximos livros? Talvez, mas a questão política aqui é que sobressai de fato. E surpreendendo zero pessoas, os dois livros que estão em segundo e primeiro lugar pertencem a Brandinho, né? Não teve jeito, gente. Warbreaker, O Sopro dos Deuses. Esse aqui, ele a princípio é um volume único, uma história única, mas o Sanderson falou que tem intenção de dar continuidade para essa história, mas ela finaliza aqui. Você pode ler, pode ser a sua primeira experiência com o Sanderson, não tem problema nenhum. Pode começar a entrar na Cosmere por aqui. E foi a leitura coletiva do Fantasticai, nós começamos em dezembro, finalizamos em janeiro. Dei 4 estrelas e meio, porque eu achei o final muito corrido. Eu nem posso falar esse segundo porquê, porque ele vai entregar um pouco da história. Tem um personagem aqui tão incrível. Eu gosto muito dele. Canto de Luz. Canto de Luz é um personagem maravilhoso, porque ele é um deus numa terra que acredita nesses deuses que retornam, mas ele mesmo não acredita. Olha que fenomenal. O Sanderson tem umas coisas, assim, ele tem umas críticas e essas ideias opostas convivendo no mesmo. Imagina, um deus que não acredita na sua deidade, é maravilhoso. Então leiam Warbreaker, dei 4,5, mas evidentemente favoritado.
E em primeiríssimo lugar, de novo, Sanderson, como não, tô falando de Sacramentadora. Aqui nós temos o terceiro livro da série Os Relatos da Guerra das Tempestades. Felizmente, nós temos já uma previsão do lançamento do quarto para esse ano. Acredito que outubro, novembro, no mais tardar, a gente tem aí essa história. De novo, o Sanderson traz aí umas pegadas que são maravilhosas. Ele traz personagens com tantas camadas, tantas, e não é uma, dois, três, todos os personagens que compõem essa história têm muitas camadas. É maravilhoso. Eu sei que muita gente fala que não gosta dos flashbacks que nós temos com a história do Dalinar, que é o foco aqui, mas eu acho que elas compõem muito quem que é esse personagem de fato. Olha, eu adorei, realmente a cada dia mais e mais fã das histórias de fantasia épica desse grande autor. Acho que ele cria mesmo sistemas de magia, mundos que são maravilhosos. Mas ele também é muito bom com os personagens, com as histórias dos personagens, com esses backgrounds, né? Com essa construção é maravilhosa. Eles são muito diferentes, homens, mulheres. Tenho carinho por todos eles. Isso me deixa, assim, encantada cada dia mais. Bom, então esse foi o ranking das histórias que eu li no primeiro trimestre. 28 histórias, foi difícil de falar de todos eles, mas eu acabei usando o meu critério mesmo. Dei a nota, só rearranjei ali dentro dessas notas. Bora conversar, gostou dessas minhas leituras? Participou de alguma leitura coletiva lá do Fantasticai? Bora trocar aquelas figurinhas de sempre aqui na caixa de comentários. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para esses livros na caixa de descrição. Usando o meu link não há alteração do valor e você me ajuda muito. Também tem cupom de desconto para o site das editoras, tanto da Trama quanto da Nova Fronteira. Não vai perder o desconto no box de Mistborn, hein? São 15%. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!